Ela já esteve connosco e foram muitos os pedidos para que ela voltasse. E como os vossos desejos são ordens, hoje vamos receber Romilda, a mulher que faz diagnósticos com um simples olhar. Pois é, lembra-se da Romilda? Ela passou aqui pelo A Tarde é Sua e ninguém ficou indiferente. Eu própria estava em casa, o programa foi com a Fátima e eu vi o programa e fiquei muito curiosa para a conhecer. Ora bem, os pedidos foram tantos, as cartas foram tantas, os e-mails foram tantos que nós decidimos acatar os vossos pedidos e voltá-la a convidar para vir aqui. A Tarde é Sua e ela está cá. Olá, Romilda. Olá, bem-vinda. tudo bem? Romilda, para quem não chegou a ver o outro programa, quero que me conte um bocadinho da sua história. A Romilda nasceu no Brasil, está cá agora, entretanto, em Portugal, a viver na Madeira, mas queria que me contasse um bocadinho do seu percurso. Não foi um início de vida fácil? Não foi nada fácil. Conte-me só como é que foi a sua infância. Eu digo assim que a minha infância, eu acho que é uma aprendizagem. Quando a gente passa por uma situação como eu passei, violentação sexual, ser criado, espancado. Quando eu nasci, meu pai matou a minha mãe, eu estava no ventre dela, muitas coisas. Ficar 5 anos no hospital, em coma, 56 vezes sendo operado, catalepsia, epilepsia, resumindo, um monte de coisas horrorosas. E no final de tudo... No meio disso tudo tem que haver coisas boas, não é? No final de tudo isso, hoje eu poder salvar que nem aquela criança e outras pessoas que eu já consegui salvar. Então eu penso assim... às vezes a gente levanta nossos filhos para ir para a escola de manhã cedo e a gente fala assim, levanta, eles ficam, tô com sono, tô com preguiça. Mas no futuro eles ganham um diploma e alguém é um doutor, é isso e aquilo. Então eu acho que Deus fez isso comigo. Passei por várias coisas para que um dia eu desse valor ao ser humano. Hoje eu vejo o ser humano com os outros olhos, de outra maneira, e até uns olhos profundos demais, né? Enxergando por dentro e por fora. Romilda, quando é que percebeu que tinha, como a Romilda diz, é um dom que diz que tem, não é? Comecei com 7 anos de idade a ver coisas, como eu contei para a Fátima aqui, foi a primeira que eu tive uns sonhos, aconteceu... Tinha premonições? Tipo premonições. Mas o que eu fiquei mais pior foi depois que eu tive em coma, com a catalepsia. Que eu tive operada, fui operada em... Que idade é que tinha nessa altura, Romilda? Tinha 13, 14 anos. Teve que ser operada? Fui velada durante 8 horas. Se alguém já viu falar na catalepsia. Eu tive morte por aparência. E eu tenho a catalepsia, eu tenho epilepsia, eu sou epilética, eu também sou uma doente. Portanto, fica num estado de aparente... Ou seja, fica catatónica, que não responde a estímulos. Eu escuto o que as pessoas estão falando, mas a minha pressão cai, meus músculos param e eu não consigo responder. Aliás, ontem eu tive uma crise parecida. Eu estou ainda com a crise ainda da catalepsia, mas fique tranquilo que eu não vou ter agora aqui, tá? Eu tive convulsão anteontem, tive muitas crises convulsivas e epiléticas também. Apesar de tudo, tem bastantes problemas... Tenho muitos problemas de saúde. Eu não tenho uma veia... Apesar da sua vida ser ajudar as pessoas eu não tenho uma veia da perna. Eu tenho um aparelho que faz oxigenação do meu cérebro, não tenho uma parte da carótida. Os médicos dizem que eu estou com quase 60%, 70% do cérebro todo manchado e acha que é uma esclerose em placa, que é morto, meu cérebro, não entende? Mas não está morto, porque eu estou falando, né? Exato. Que eu sou uma morta-viva, que eu não sou dessa parte, que às vezes falam que eu acho que eu sou um extraterrestre. Romilda, o que é que os médicos disseram? Um extraterrestre é muito parecido connosco, olhando para si parece tinha que ter umas anteninhas, né? O que é que eles lhe disseram, os médicos, quando a Romilda começou a perceber que conseguia fazer coisas que as outras pessoas não conseguem fazer, fez exames médicos, e o que é que eles diziam em relação ao seu cérebro? Olha, o meu cérebro, na Madeira, um dos médicos, amigo meu, o médico que cuida de mim, fala que eu tenho uma esclerose em placa. O outro médico disse que não é esclerose em placa. Isso significa o quê? Que o seu cérebro não trabalha da mesma maneira que o meu, por exemplo? Não. E na Suíça eu fiz em base exames e eles falaram que eu tenho um tipo de... parte do cérebro morreu e a outra parte que o ser humano deveria usar, não usa e eu uso a mais. Foi essa a explicação? Foi a explicação que me deram, mas ninguém sabe o que eu tenho. Pois, há várias opiniões, há vários diagnósticos diferentes. Romilda, o que é que os médicos lhe dizem quando a Romilda diz o que consegue fazer? Eles entram muito em conflito consigo? No começo tinha.
É. Tinha muito conflito, tinha muita coisa, principalmente na Madeira, fui muito perseguida, muita coisa. Mas hoje em dia não, porque eu tenho médicos, há 10 anos atrás que eu falei para ele que ele ia ter tumor e hoje ele é meu paciente. Que ele teve o tumor agora. Tem médicos que são seu paciente? São muitos médicos paciente meu. E muitos médicos que hoje, vamos supor, eu falo assim, não querem que eu corte porque eu sei cortar. Então corta por mim. Eu mesmo fui na frente da presidente da saúde e falei, se não faz, eu vou fazer. Então faça. E me arrumaram um assistente social. Eu já mandei pessoas de lá da Madeira para aqui, para o IPO, para o doutor Sandro da Costa, para vários médicos. Portanto, nesta altura, eu tenho muitos médicos amigos agora. Nesta altura, a Romilda não faz nenhum tipo de operação, nem de cirurgia. Não. E encaminha, agora eu consigo quando os casos encaminhar. são necessários, encaminha agora, para médicos. Eu tenho duas hipóteses. Porque antes, quando não me deixava e eu operava, eu pagava as cirurgias. Eu pagava. Como eu não conseguia pagar, era 18 mil, 7 mil, 12 mil, 3 mil cada cirurgia. Teve um caso até de uma cirurgia que eu insisti tanto para o senhor para fazer a cirurgia. Ele foi, era para amputar uma perna, amputar a outra. Coisas assim horrorosas que aconteceu, sabe? Então, o que aconteceu? Eu falei com o assistente social da Madeira e agora ele encaminha para mim. Encaminha mesmo para a cirurgia. Não fica mais naquela lista de espera. Oh, Romilda, quais são os casos mais comuns que lhe aparecem? Geralmente as pessoas, quando não conseguem encontrar mais respostas na medicina dita tradicional, procuram-na. E que tipo de casos é que a Romilda já ajudou a curar? As pessoas que mais me procuram são pessoas com câncer. E ultimamente está aparecendo muito casos de doenças degenerativas, como o caso da falta de oxigenação, como aquela criança, esclerose mesmo, paralisia como esclerose múltipla. Mas mais mesmo é câncer. É impressionante. Mas a maioria das pessoas que me procuram já estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Já estão fazendo tratamento. Alguns já sabem que têm a doença, sabe? Nós temos aqui connosco, na primeira fila, a Clara Silva. Bem-vinda, Clara, boa tarde. Tem a sua menina consigo, a Leonor. Sim. A Clara viu a Romilda aqui no programa da Fátima? Não fui eu que vi, foram os meus pais. Foram os seus pais. E na altura, a Leonor já estava a fazer algum tipo de fisioterapia? Sim, só para as pessoas perceberem, a Leonor tinha dificuldade para andar, não é? Sim, não andava ainda. Estava o atraso no desenvolvimento psicomotor e nasceu com o pé boto. Pronto, estava com vários problemas no desenvolvimento. E quando os meus pais me falaram, eu quis experimentar, pronto. E na altura, estava receptiva a este tipo de Estava um bocadinho cética, não... Até que depois do primeiro tratamento fiquei assim um bocadinho. Como é que foi? Foi ter com a Romilda? Fui ter com a Romilda e ela fez-lhe o tratamento, portanto levantou-lhe a camisola e mexeu-lhe nas costas e ela no dia seguinte começou a andar. Da vez eu percebi, foi uma coisa rápida e na altura a Clara até ficou assim... Fiquei espantada, porque foi muito rápido. Portanto, a Romilda viu a menina, só o diagnóstico levantou a camisola, mexeu. E no dia seguinte começou a andar, foi exatamente assim. Foi. Como é que se sentiu, como é que viu esta situação? Não tem explicação, mas foi uma nova esperança e pronto, e ela vai continuar. Há quanto tempo é que a Leonor estava a tentar... com a fisioterapia, andar? Há quanto tempo ela é que ela está quase com 3 anos, portanto, já devia andar já... Há 2 anos, pelo menos. Mais ou menos. Portanto, desde essa altura que ela nunca conseguiu andar. Andava agarrada e gatinhava e andava de joelhos, mas sozinha não conseguia. Falar também. E em relação à fala, Clara? Ela também começou a desenvolver mais a fala. Já dizia algumas coisas, pai, mãe... Mana, mas agora desenvolveu bastante neste último mês, que ela fez 2 tratamentos só. Como é que tudo se passou, Clara? Como é que foi essa experiência da Romilda? Eu sei que no início ficou um bocadinho desiludida, porque foi uma coisa tão rápida, achou assim tudo tão superficial, vá. Foi. Como é que foi a consulta? O que é que a Romilda lhe disse quando olhou para a Leonor? Disse que ela tinha tido, portanto, que ingeriu líquido no parto e que tinha pouca oxigenação do cérebro. E isso é que estava a provocar-lhe os problemas. E ela viu isso só olhando para a Leonor? Sim, nós não dissemos nada. E ela na altura disse, a menina não anda, mas vai andar. E vai recuperar a 100%. Ainda vai ter muito orgulho da sua menina. Pronto, eu até lhe disse que já tinha. Claro. Porque ela, pouco e pouco, também tem lutado muito para conseguir estar como está.
E em relação à fala, a Romilda também lhe falou sobre isso, que ela ia... Sim, que ia recuperar a fala. E foi uma consulta de quanto tempo? Só para termos alguma noção. com 5 minutos no máximo. 5 minutos. Por isso ficou... Fiquei. Até se calhar desiludida, não é? Fiquei. Afinal, será que, não é? Cética que estava na altura. E no dia seguinte, não é? Ela largou-se de uma cadeira e começou a andar sozinha. Ficámos a olhar uns para os outros. Será Quem que é que foi? estava nesse momento? Estava a Clara, estava o pai também? Não. Estavam os meus pais e o meu outro filho e ficámos a olhar uns para os outros. Pronto. E por isso voltou, entretanto, Voltei. a estar com a Romilda. Voltei. E voltou porquê? É mais uma esperança que ela possa recuperar a 100%. E agora não está nada cética em relação a Romilda? Não. Sei que ela tem que continuar a trabalhar e continuar com a terapia ocupacional, que lhe fez muito bem também, mas vai continuar porque é assim... Penso que ajudou bastante. Não tem explicação. E como mãe, vai optar por fazer os dois. Ela está cheia de sono. Tão querida. Está, olha, é porque está bem, é porque está tranquila. Portanto, valeu a pena e vai... Tadinho, está mesmo. Quase a adormecer a nossa Leonor. Vai continuar com o tratamento de fisioterapia, Sim. mas também com a ajuda da Romilda. E já não tem qualquer tipo de dúvidas que há aqui uma ajuda. Não. E o facto dela ter andado um dia para o outro terá sido a Romilda, não tem dúvidas para si. Muito bem. Este é um dos exemplos dos casos que... Eu tenho outra menina com 14 anos, tenho outra na Madeira também que não se mexia, que tá... Eu tenho vários casos, só que essa menina de 14 anos, ela é um pouco assim, envergonhada, criança, adolescente. Ela fala, deixa eu ficar um pouco melhor, eu vou. Eu tenho vários casos. Tenho casos de câncer que era para morrer em 3 meses, então até hoje. E sobre essa questão que você falou agora de ser rápido, eu até tive um problema semana passada, porque as pessoas às vezes pensam que eu tenho que ficar muito tempo e outras pessoas pensam que eu faço milagre. Eu não acho que eu faço milagre. Romilda, explica-me só uma coisa. Quando olha, como é que vê? Como, por exemplo, nós já vimos uma radiografia, não é? É como assim se fosse um raio-x. Nos pontos onde que tem, como sua membrana não está trabalhando o colagênio, eu vejo aquelas manchinhas. A cervical, o ombro, eu vejo cores diferentes do corpo. Cores e vê como azul, rosa, lilás. E as cores querem dizer o quê? Algumas coisas que me faz um pouco de ter um pouco de confusão, que está aparecendo muitas doenças genéticas. E aí, às vezes, eu fico sem noção para saber que nome que é aquela doença. Mas é uma doença genética, é células. E eu fico meio em dúvida. E descobri também como fechar feridas. Eu agora descobri uma nova técnica de fechar feridas através do plasma do sangue. E eles ainda estavam trabalhando o plasma e eu já estava fazendo as feridas com plasma, sabe? E hoje eu descobri também que médicos aplicam o sangue, o plasma, para fazer o colagênio na pele. Sim, a renovação. A renovação das células. Então, algumas células que estão no organismo eu tenho um pouco de dificuldade de saber, mas sei que é uma célula doente. Mas não sei explicar, vamos supor, quando é Alzheimer, quando é Parkinson, quando é... Já consegue identificar. Agora, quando é outros tipos de ainda doença... Não tem todos eu ainda não tenho noção de que é aquilo lá, mas é uma coisa estranha. Não é? Uma coisa que é adquirida. É. Romilda, a Romilda trabalha todos os dias? Eu trabalho terça-feira, terça e quarta, depois eu descanso segunda e quinta e domingo. Porque é muito... As pessoas... Há pouco estava a falar comigo lá fora e disse-me que amanhã tem... 400, 300... Por dia? Por dia. Até liguei para as meninas hoje para tentar ver se eu conseguia não chegasse tão tarde e desmarcasse amanhã. Elas falaram, mas não tem como mais desmarcar. Porque eu fiquei 3 semanas aqui, eu tenho que ficar uma na Madeira. 400 pessoas à espera. Romilda, e quem não tem possibilidades de pagar uma consulta? Eu devolvo o dinheiro da consulta. Muitas vezes eu devolvo. Muitos eu dou o remédio, eu me prejudico muito com isso. A Romilda não deixa de atender, não deixa de tratar, se a pessoa que chegar lá diz, eu não tenho dinheiro. Porque assim, antes, eu trabalhava, não era cobrado. Eu trabalhava, as pessoas tinham uma caixinha, dava o que queria. E aí, eu não tinha como ser legalizado. Eu ficava fugindo da polícia, ia para cá, ia para lá. O que eu tive? Que fazer curso de nutricionista, de terapia, para poder montar a clínica, para abrir a empresa Romilda Centro de Tratamento. E agora aí, tem a sua... Aí daí, o que é? A Segurança Social, como é que fala, as finanças,
exige que eu cobro a consulta, só que eu não cobro o preço da tabela. E também não cobro os tratamentos. Como no caso dela, ela viu lá, as pessoas colocam o que querem na caixinha. Só que eu gasto absurdo de remédio nos tratamentos. E devolvo dinheiro de consulta, devolvo tanta consulta por dia. No caso do remédio, alguns eu dou, mas para me dar todos os remédios não são meus. São do laboratório, como é que eu vou dar? Uma coisa que não é minha. Mas já fiquei bastante endividada com isso. Bom, aqui na Tarde é Sua, a Romilda vai diagnosticar em direto alguns telespectadores.